Bom dia! A paz do Senhor Jesus. Como é ruim quando nós estamos em dúvida sobre algo. Como é difícil, por vezes, enfrentar situações que ficamos em dúvidas. E isso nos causa inquietação, medo, tenta nos paralisar. E hoje eu quero trazer uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração que fala sobre a dúvida. Nós não podemos deixar a dúvida permanecer em nós. Nós precisamos agir dentro da vontade de Deus. A dúvida ela faz parte do ser humano, porque a vida da gente também é cheia de coisas que nos trazem incerteza. Mas mesmo apesar de todas as circunstâncias, nós temos que colocar a nossa fé em Deus e nunca duvidar do seu poder, do seu amor, da manifestação, da sua glória sobre as nossas vidas. Muitas vezes a dúvida ela vem causando um medo e esse medo ele nos amarra, ele nos paralisa. É por isso que a dúvida ela é inimiga da fé. Uma pessoa que vive com dúvida, ela não tem convicção. Ela é inimiga do plano de Deus para nós. É por isso que Deus, quando Ele nos entrega algo, juntamente vem a certeza e a paz que excede todo o entendimento. A dúvida ela nos impede de viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. E o que Deus tem para nossas vidas vai além das circunstâncias, daquilo que a gente pode estar vendo no momento. De repente o seu cenário hoje é um cenário onde você enfrenta situações adversas na área financeira, no seu casamento, ou até mesmo com você não está decidindo o que você precisa fazer dentro de situações que você está enfrentando e que você precisa se posicionar em Deus. E se posicionar em Deus é ter a certeza de que nós alcançaremos a vitória. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que nós temos que crer e não duvidar de que Ele é poderoso e de que Ele é fiel. E que Deus nesta manhã, Ele quer acabar labadagaçou de calabarácia com toda dúvida que tem rondado o teu coração hoje. Com toda dúvida que tem deixado os teus pensamentos cocheando. Eu quero trazer aqui a palavra de hoje que está lá em Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1. Jesus ele acalma os discípulos dizendo: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está dando aqui uma garantia de que se eles crêem em Deus, não haverá dúvida, não haverá perturbação, não haverá inquietação. Lá em Mateus também ele declara no capítulo 21, versículo 21, Jesus respondeu: eu tenho certeza, asseguro a vocês, se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão não somente fazer o que foi feito à figueira, mas também dizer ao monte: levanta-te, atira-te no mar, e assim será feito, se não duvidarem no seu coração. Jesus estava aqui nesse capítulo de Mateus também 21, deu um decreto, uma ordem sobre uma figueira que não dava fruto, só tinha folha, só tinha beleza por fora, e ele sentiu a necessidade de comer, de ter fome. E ali, como aquela figueira não produzia nada, ele lança uma palavra dizendo: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os discípulos se abismaram, ficaram admirados. Por quê? Porque dentro daquela situação, imediatamente o que Jesus falou aconteceu. Por quê? Porque Jesus falou com convicção no Pai, com confiança no Pai. Tudo que nós formos fazer, queridos, temos que orar, que buscar a certeza em Deus, para que não venhamos ficar na dúvida. A Bíblia vai dizer lá em 2 Reis, eu amo essa palavra, no capítulo de número 7, quando Eliseu, ele vai chamar todo o povo de Samaria e vai dar um decreto. Ramandou calava subia, mas era um decreto que no outro dia a situação tinha sido mudada. Lamai chomanahasté. Quem é assim
tem confiança em Deus. E Eliseu sabia o Deus a qual ele servia e não poderia ficar na dúvida. Mas quando Eliseu liberou uma profecia, uma palavra, um decreto que Deus manda, alguém duvida. Alguém duvida e quer contaminar quem está perto. Porque assim, a pessoa quando ela está com dúvida, alguém que tem a certeza não pode ser contaminado por ele, por ela. Ele tem que ter a convicção daquilo que Deus entregou, daquilo que Deus falou. E a Bíblia vai dizer que Eliseu diz assim: olhem, ouçam a palavra do Senhor, escutem. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, ou mais ou menos junto ao portão de Samaria, uma medida de farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, dizendo: mesmo que o Senhor Deus fizesse janela no céu, isso não seria possível de acontecer. E o profeta olha para ele e responde: eis que você virá isso com os teus próprios olhos, mas não comerá isso. A Bíblia diz que Deus vai usar 4 leprosos aqui para entrar no lugar onde Deus iria fazer a vitória chegar, a vitória acontecer. Aqueles 4 leprosos estavam passando fome porque era tempo de crise, era tempo de dificuldade, de seca, de escassez. Mas é no tempo de dificuldade que Deus também chega para mudar a história, para fazer a mudança da reviravolta acontecer. Aos olhos daquele capitão, ele quis colocar dúvida naquele povo. Ele disse: não, nem que Deus fizesse janela no céu, isso não poderia acontecer. Eu vim aqui lhe dizer: não duvide do poder de Deus, não duvide daquilo que Deus falou, porque se Deus falou, Ele é poderoso para fazer, e Ele faz. E a Bíblia diz que Deus usou aqueles 4 leprosos para avisar na porta do rei de Samaria, e quando Deus deu o decreto e avisou, eles foram todos buscar os despojos que os sírios, com medo, porque Deus promoveu um barulho, e os sírios ficaram tão amedrontado que pensou que Israel teria alugado carros e outros reis estavam aliados a ele para invadirem Samaria. E eles vão embora deixando tudo no lugar. E quem tomou posse daquilo ali tudo? O povo de Deus. Deus tem vitória, Deus tem coisas grandes para você se você não duvidar. E a Bíblia vai dizer que aquele capitão, na hora que o povo estava pegando os despojos da guerra, daquela vitória, estava encostado uma porta e um cavalo no seu carro passou e ele só viu, mas não comeu. Ah, minha filha, quem vive de dúvida, meu irmão, não prova das maravilhas que Deus tem reservada para nós. Então, nesta manhã, Deus não quer que você duvide. Lembra de Tomé? Jesus, ele aparece aos 11 discípulos. Depois da sua ressurreição, ele entra às portas fechadas. E Tomé vai receber a notícia, porque na hora Tomé não estava. E a Bíblia diz que os discípulos, quando Jesus vai embora, Tomé chega e os discípulos dizem: você não sabe o que aconteceu. O mestre veio aqui. Ah, Tomé vai dizer: que conversa, eu não acredito nisso não. Eu só acredito se ele vier aqui e colocar o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e eu coloque no meu lado para que eu venha ver. A Bíblia diz que Jesus vai com 8 dias depois lá. Jesus entra novamente naquele lugar onde eles estão. Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, estenda as mãos aí, olha aqui. Jesus estendeu as mãos e disse: olha aqui, veja as minhas mãos. Estenda a tua mão, coloca teu dedo aqui, Tomé. Ei, Tomé, pare de duvidar e creia, não seja incrédulo. Bem-aventurados são aqueles que mesmo não vendo, creram, porque deles serão aquilo que eles têm buscado em mim. Da calabarácia, da calavassou. Ei, deixe de duvidar. A Bíblia vai dizer lá em Tiago 1,6, aleluia, que quando ele declara: peça, mas peça porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Assim ninguém receberá coisa alguma da parte de Deus. Se você não tiver uma fé que agrade a Deus, uma fé firme, uma fé que faz o impossível acontecer, você não viverá as recompensas daquilo que Deus já tem reservado para a tua vida. Recebe essa palavra hoje no teu espírito. Toma posse dela, porque o Senhor manda te dizer: não ande em dúvida, não ande em dúvida na caminhada daquilo que eu tenho para você. Se você ainda não teve a resposta, aguarde.
Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio conhecimento, no seu próprio entendimento. Eu acho. O achismo não é um veredito, é uma dúvida. Eu penso assim, não, espere Deus responder. Reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, evite o mal. Isso dará a você saúde, vigor para o seu corpo, ânimo, coragem. E Deus manda te dizer hoje, nada de dúvida, que toda essa dúvida caia por terra. Essa porta foi Deus que abriu, essa sentença é Deus quem está trazendo, essa situação de desemprego, Deus está no controle dela. Atacamantro de lavar sobre a derraço, acalma teu coração. Será que Deus vai fazer? Deus não trabalha com será. O plano de Deus é sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. E Deus quer que você seja alguém firme na palavra, firme na presença dEle, vivendo tudo aquilo que Ele reservou para você. Tenha uma vida pautada na palavra e o Senhor vai mudar o quadro da tua história. Recebe em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dores, seja na tua vida, em nome de Jesus. Amém.